Sejam todos bem-vindos ao quarto Tecnobio Cana Nordeste. É um prazer recebê-los, a gente poder trazer aqui informações bem pontuais, exclusivas, originais e de especialistas no setor. A gente sabe que controle biológico hoje é o que se usa demais, está crescendo, o Brasil é líder absoluto no mundo hoje para uso de biológicos, seja para controle de pragas, doenças, como incremento nutricional, bioestimulação e agora também os bioherbicidas, né, que entram no cenário. São tantas mudanças, são tantas coisas acontecendo que antigamente a informática, a gente precisava estar atualizado a cada 3 meses e não está desatualizado. Hoje a agricultura é assim, controle biológico, nutrição, a parte de máquinas, quem não se atualiza a cada 3 meses está desatualizado. Então é bom a gente ter um evento onde a gente traz a informação que não foi para a revista científica ainda, que ela não está rolando muito nos meios nossos de discussão, e trazer aqui o mais atual, o mais pontual e aquilo que está inovando. Parte para vocês conhecerem já o que já está sendo feito, parte para vocês começarem a também desenvolver o que vai ser usado daqui para frente. O controle biológico está passando uma modificação profunda agora de novo. A gente deve entrar numa fase onde o clima vai ser pouco influenciável para controle biológico. Então, isso está começando esse ano, basicamente. Então, começam tecnologias que a gente pode desenvolver juntos. Então, vou convidar o primeiro palestrante, que sou eu mesmo, tá bom? Já estou aqui. E eu já aproveito e engreno aqui para a gente apresentar o assunto de hoje, que é avanços no manejo biológico de pragas e doenças. Eu me coloquei aqui nessa posição, eu mesmo falar sobre isso, porque eu acho que eu sou o mais antigo aqui trabalhando em controle biológico. Hoje, basicamente, eu sou um dos poucos consultores exclusivamente biológico. A gente tem surgido alguns, o Balbino é um deles que tem surgido, o João Ulisses tem surgido, mas eu estou há muito mais tempo e eu acompanho de onde nós viemos, e que a época que eu trabalhava com controle biológico, ninguém acreditava, ninguém queria, e então a gente tinha que desenvolver algo que a gente sabia que ia ser futuro, e hoje queria ser futuro. Talvez o único jeito de a gente manejar pragas eficientemente bem, porque nós temos diversos problemas que nós passamos a conviver, que é resistência, e é um grande problema a resistência. Nós tivemos problema de produtos já não sendo mais efetivos, ou criando pragas novas, ou complicações ambientais, que a gente hoje paga o preço disso. Os próprios transgênicos não performaram como a gente imaginava. Um transgênico é lançado hoje, 2 anos depois ele já não está mais eficiente. Então a gente sabe disso, mas o controle biológico, que nunca deixou de ser estudado, ele entra no momento certo a partir de 2010, justamente para salvar a agricultura, porque a gente não conseguiria mais fazer uma agricultura dali para frente se não tivessem eles, e vai ser cada vez mais importante. Veja que esse ano a gente tem uma possibilidade de fertilizante ficar caro demais, e o nitrogênio é um deles. E aí nós não temos muito ao que recorrer. Entretanto, já há algum tempo nós estamos trabalhando com a substituição de nitrogênio mineral por uma bactéria. E o conhecimento está cada vez maior. Quando que a gente vai implementar? Quando a gente não tiver alternativa. A hora que tiver caro ou não tiver o produto no mercado, a gente vai ter que recorrer ao que a gente apresenta sempre aqui ou que está publicado. Então, é na hora das dificuldades que a gente avança mais. O bom é que nitrogênio está mais seguro. Fósforo ainda nem tanto, potássio nada. Então, a gente deve avançar ainda muito em fósforo e potássio. Mas já falo para vocês que fósforo está avançando. E graças a Deus não é na mão de um pesquisador só, já está na mão de alguns. O próprio Cruciol já tem avançado nesse conhecimento. Então, próximas crises, pelo menos nitrogênio, nós já estamos resguardados. Fósforo, arriscado. Potássio ainda não temos ainda um resguardo. A gente vai ter que evoluir mais, tá? Mas eu trabalho com controle biológico desde 1989. Essa foi minha linha principal de pesquisa, como é até hoje. Sou professor de algumas universidades. A minha principal função é ser cientista. Isso é o que eu faço mais e é o que eu trabalho aqui com vocês e no Brasil todo, tá? Tive uma empresa de biológico, a Bug Agentes Biológicos. Hoje eu preferi ficar mais nesse setor de ser útil para todas as empresas.
Então eu desenvolvo atualmente pela Ocasio, junto com o Fábio, que está aqui organizando esse evento todo. Nós desenvolvemos biológicos, transgênicos e químicos para todas as empresas hoje no Brasil e fora do Brasil. E atualmente eu estou consultor de 100 usinas. 58 delas a gente segue instrução de trabalho minha mesmo. E 42 eu visito só para atualizar uma vez por ano. As 58, BP, por exemplo, BP Bioenergy, eu vou 4, 5 vezes por ano lá. Santa Terezinha, 6 vezes por ano. Pagrisa, 4 vezes. Então tem algumas que a minha visita é muito mais constante. Quando está formando grupo de campo, ainda o pessoal do campo, quando está passando por uma dificuldade muito grande que tem que resolver o problema, eu estou lá mais frequente. As outras a gente fica só acompanhando, né? E criando soluções à medida que vai surgindo. Por exemplo, falta de mão de obra. Tem que mudar a metodologia de levantamento de pragas. Eu sou cientista, eu tenho a obrigação de saber fazer isso. Eu tenho que saber fazer o melhor método que seja ainda viável economicamente, mas que seja viável operacionalmente, né? Então, não dá para fazer uma coisa inventada, tem que ser alguma coisa desenvolvida. Então, esse é o trabalho que a gente fica fazendo nas usinas, né? Bom, atingimos anteontem 834 produtos biológicos registrados no Brasil. Até o fim do ano eram 800. Então, quer dizer, de 1º de janeiro até agora, quase fim de março, mais 34 produtos biológicos entraram no nosso mercado. Lembrando que há 10 anos atrás nós só tínhamos 7, tá? Então, para a gente ver que a evolução foi tão enorme, gigantesca, é lógico que muito desses produtos biológicos é mais do mesmo, né? Metarrhiza e Bovéria, a gente tem 100 marcas comerciais de cada um, então já foi aí 200, né? Bacilos subtilis e outros bacilos também tem uns 100 de cada um. Então, eles se concentram mais em micro-organismos, é o que domina aí esse mercado brasileiro hoje. O Brasil, como eu mencionei no início, é líder absoluto em biológicos, em open fields, né? Em campos abertos, em grandes áreas. Ninguém no mundo nem está perto de fazer como nós fazemos. Os chineses estão avançando um pouco mais, mas o resto do mundo ainda está longe do jeito que nós fazemos, tá? Muitos ainda estão na situação, e até no Brasil tem gente assim, que não acredita que biológico é possível ser igual a um químico, por exemplo, tá? E nós já passamos dessa fase. Na verdade, a gente está vendo o que a gente preserva de químico, porque nematicida, basicamente, nós já substituímos, né? Então, o mercado hoje dominante por bionematicidas, nematicida químico ocupa aí já uns 15%, 20% só do mercado. O que avançamos? Os microbiológicos, o avanço dele para a gente chegar onde nós chegamos hoje, com um uso muito grande, foi formulação. Quanto mais sofisticada a formulação, melhor o uso dele, porque aí ele dilui melhor num tanque. Ele pode ser aplicado ao meio-dia, coisa que um produto não formulado é impossível para ele. Ele pode aderir à pele de inseto. Alguns produtos desfazem espuma de cigarrinha. Então, essa sofisticação na formulação, chegando igual a um produto químico à formulação, foi o que garantiu que os microbiológicos entrassem no mercado. É lógico que também tem uma outra coisa que substitui químico com muita facilidade. Todos os biológicos têm multifunções. E nós estamos conhecendo isso agora. Todo ano aumenta muito o conhecimento. Dizem que tricoderma, nós vamos conhecer 25 funções deles diferentes. Nós já estamos em 4 usando e 6 conhecidas. Então, quer dizer, ainda tem um espaço para até chegar em 25. A indústria farmacêutica já está usando uma das substâncias produzidas por tricoderma como antibiótico. Então, não vai ser só no controle de pragas, doenças, plantas daninhas, mas também para uso humano. E os metabólitos misturados com os organismos vivos vai ser uma revolução, como já está sendo. Você tem um metabólito do próprio micro-organismo que tem ação imediata e o micro-organismo para ação continuada. Nós vamos ter uma onda agora de metabólitos sendo lançados sozinhos, mas isso não é novidade. Nós sempre fizemos isso. Piretroide é um metabólito. A gente tirou de uma planta. Qual é o fim disso? Resistência. Quando a gente começa a ter produto muito purinho, sem um agente vivo, nós vamos chegar a um fator de resistência. Vai chegar uma hora que o produto não funciona mais. Porém, quando tem um biológico misturado com metabólito, resistência nós nunca teremos, tá? Porque nós estamos falando de um ser vivo, controlando um ser vivo que é genético igual àquele que adquire resistência. Macrobiológicos. O que fez o macrobiológico ser usado em grande escala, como o tricograma galói hoje em 5 milhões de hectares,
é o maior programa de controle biológico com macro-organismos do mundo hoje, tá? Superou Cotésia. Tecnologia de liberação. Não seria impossível a gente liberar vespinha em canavial fazendo manualmente para toda a eternidade. Quanto maiores as áreas, mais difícil isso. E hoje nós não temos mão de obra para isso. São Paulo já desde 2010, né, como a gente estava discutindo agora há pouco. Mas todo o mundo vai vivenciar essa experiência de não ter gente. Não é que não tem gente, tem muita gente. Né? A gente está saindo pelo ralo. Mas gente que quer trabalhar no campo, cada vez menos. Né? Eu estava discutindo agora, meus orientados de 2015, quando tinha uma avaliação para fazer no campo de um experimento, começava a chover, era a mesma coisa que nada. Eles terminavam essa avaliação debaixo de chuva. Tinha avaliação da meia-noite, fazer, ia. Eu tenho uma equipe super boa agora que acabei de montar na minha faculdade. Mas eles iam fazer a avaliação, começou a chover. Todo mundo voltou correndo. E aí, mas não podemos continuar? E se eu pegar um pouquinho mais dessa chuva, a pneumonia certa, eu vou ser internado, eu estou com um sapato que eu não posso molhar, meu cabelo não pode molhar. Nunca aconteceu isso naquela época. Então, o que aconteceu? 5 dias chovendo sem parar. Perdemos o ensaio. Não era um ensaio de empresa, era deles, que eu fiz para eles, porque eles pediram. Perderam eles. Eles não vão publicar, não vão ter os trabalhos apresentados em congresso. Mas olha que dó. No passado, a gente não tinha chuva que impedia a gente. Eu nunca fiquei doente depois de uma chuva. Pelo contrário, aquilo parece que reforçava a gente. Né? Então, tecnologia de liberação, sem ela a gente não consegue avançar com o macro-organismo. A gente precisa de drone liberando, isso foi o grande avanço. Também nós aprendemos que as gerações sucessivas no campo são mais importantes do que o que eu liberei. Aquela que está multiplicando no campo, o controle dela é muito superior ao que eu liberei no início. Isso a gente não conhecia. E nem a pesquisa, nem a ciência conhecia. Isso é moderno, atual. E melhoramos muito o controle de qualidade de macro-organismos. Então, hoje, até o próprio comprador ele já faz o seu próprio controle de qualidade. As próprias empresas, se a gente pegar os produtos sendo comercializados, desde a minha bug lá, há pouco tempo atrás, ainda tinha muita falha, qualidade ruim. Hoje, você já não pega mais produto com qualidade ruim de empresa idônea. Você avalia lote e não tem mais problema de qualidade. Que as empresas supriam isso aumentando a quantidade, porque se tinha pouco bom, então punha bastante para ficar o número suficiente. Né? Hoje já não tem mais isso. Nunca esqueçamos que todos os biológicos, a dose e eficácia, a resposta deles segue sempre essas curvas. Ou seja, aumento a dose, aumenta a eficiência. Claro, como tudo, até químico. Só que, a hora que eu cheguei na dose de bula, eu estou na dose mais eficaz. Se eu resolver aumentar a dose porque eu acho que colocando mais vai controlar, eu posso diminuir a eficácia do produto ou anular. Então, quer dizer, existem doses, tá? Principalmente para bactérias. Se está lá na bula 400 ml por hectare, se eu por conta própria resolver colocar 800, provavelmente eu não tenho controle nenhum, tá? Porque os micro-organismos em alta população eles já se matam dentro do tanque. Então, a hora que você aplica, já não tem mais a quantidade suficiente para fazer nada. Eles ficam menos que 10 elevado à quinta. E 10 elevado à quinta, qualquer micro-organismo tem isso no solo. Qualquer micro-organismo. E aí, não tem mais eficácia. Tá? Isso serve para parasitóides, serve para fungos, serve para todos os produtos biológicos. É lógico que as curvas são mais largas para fungos. Eu preciso de pôr uns 2 quilos lá para ele não funcionar. Tá? Não vai ser qualquer 100 gramas a mais que vai matar o meu fungo. Bom, nós temos um problemão aí no campo. Somente para micro-organismo. Pré-cauda. Usinas têm muito de pré-cauda, ou seja, eu já saio preparado da minha cauda, uma pré-cauda, para misturar no tanque aquela pré-cauda, para não ter risco de acidente de trabalho, problema ambiental. Só que a pré-cauda, se a gente está fazendo isso sem critérios para biológico, eu posso estar aplicando uma quantidade de nada, tá? Porque eu tenho vários momentos pré-cauda, cauda, o tempo que fica ali esperando, eu posso estar matando o organismo. É lógico que hoje tem soluções. Nós temos equipamentos de pré-cauda que ela já fica ali já dosada, pronta para ir para o tanque, só que refrigerado. Então tem umas 3 empresas que comercializam isso hoje. Nós temos tanques térmicos que ajudam o material a ficar no campo sem morrer. Os produtos formulados, eles têm substância que não deixa um fungo, por exemplo, germinar por 24 horas na água. Se o produto não é formulado, em 4 horas ele está germinado. E aí, a hora que ele cair no solo, se não tiver a praga debaixo dele, esse fungo morreu. Então, aqui é um local de gargalo que a gente tem que estar muito atento. O Tecnobio Sudeste, que vai ser dia 19 de agosto, lá em Ribeirão Preto, o tema principal do evento é pré-cauda.
Nós vamos focar nesse assunto lá, porque você pega uma usina como a Bunge, a antiga Viterra, né, que mudou agora recentemente, pesquisa deles interna é basicamente isso daqui. Então já tem usinas ali trabalhando ativamente com pré-calda para evitar a morte de micro-organismos. E ficam fazendo análise toda hora para ver se não morreu. Isso é um avanço. E nós vamos precisar avançar nesse sentido. Já macro-organismos, vespinhas, por exemplo, nós não temos pré-calda, calda, mas nós temos manuseio, um drone que esmaga a minha vespinha na hora de cair, matou tudo. Eu tenho que ter certeza que aquele drone não está tendo esmagamento. Se tiver, eu estou aplicando um extrato de vespinha. Extrato de vespinha não controla broca comum, por exemplo, né? Também, se ele ficou lá no campo, no sol, 1 minuto de sol direto, dentro de um recipiente, ele morreu. Se ele tivesse com o recipiente aberto, pode bater sol o que quiser, ele não morre, porque ele sabe aonde se esconder. Agora, dentro de um pote, morre em 1 minuto. Então, aqui também nós temos um problema, mas não é como de microbiológicos, tá? Hoje, os bionematicidas superaram o mercado de nematicidas químicos desde 2023, principalmente tricoderma e bacilos, são os 2 dominantes para nematóide. O mercado de biofungicidas nós estamos esperando inverter de 2027 a 2028, pode ser que seja o ano que vem, porque os biofungicidas em cana, principalmente, a gente está dominando os biológicos, eles estão muito superiores aos fungicidas químicos, principalmente os foliares. Aliás, o foliar não tem nem comparação com o químico mais, nem em preço, nem em eficácia, nem em multifunção. Tá? Então, hoje os bacilos dominam esse ambiente. Em 2033, bioinseticidas devem dominar o mercado, superando o mercado de inseticida químico, principalmente se fipronil for proibido até 2030. Aí realmente dá um auê no setor de cana-de-açúcar, mas finalmente nós temos solução, substituição de biológico para fipronil, para controle de cupim e saúva. E bioherbicidas, não sabemos quando, porque nem foi lançado. É óbvio que bioherbicida vai levar muito menos tempo, porque principalmente os inseticidas, bioinseticidas, estão há anos aí criando esse ambiente. Nós estamos há anos, então o bioherbicida vai aproveitar a carona, né? Ele vai entrar no mesmo trem, mas olhando na janelinha já lá perto do destino final. Mas esse ano deve sair o primeiro bioherbicida de buve amargoso, que é o que a gente está esperando, tá? Não sei qual empresa vai lançar. Tá um mistério isso, tá? Bom, hoje são 156 milhões de hectares aí de biológicos. Quem mais usa biológico é a soja. Também há mais sem critérios. Cana-de-açúcar é muito mais criteriosa. Se vocês forem ver quem planta soja, eles normalmente semeiam a sua soja com uns 15 produtos biológicos diferentes. O vizinho dele usa outros 16 diferentes. Então, cada um tem a sua fórmula. Você vai ver lá, tem uns 6 bionematicidas, desnecessário, e a gente não sabe nem se a ação entre eles pode ter uma ação antagônica, ou seja, um prejudicar o outro, por ser aplicado juntos. A gente não conhece. A cana não, a cana usa com critério. Você vai ver que tem 1 ou 2 bionematicidas, porque um é para Pratylencos, outro para meloidógeno. Você vai ter 1 ou 2 biofungicidas, porque um é para podridão abacaxi e o outro para coletótrico. Nós vamos ter um bioestimulante, um bioinseticida e talvez um disponibilizador de nutrientes. É o máximo que a gente tem. Na soja não é assim. Então, veja que tem crescido, esses números mudam todos os anos e são números gigantescos, tá? Não tem nenhum país que tenha um número próximo do nosso. Na cana-de-açúcar, hoje, esses são os mais usados na cana-de-açúcar, tá? Existem outros? Tem outros. Mas, por exemplo, dos macro-organismos, tem palmísticos elaeses, por exemplo, uma vespinha que controla a pulpa da diatreia. Mas ainda é pouco, quase a maioria nem deve ter escutado sobre ele. Também de produtos para solo, como nematóides, a gente tem pocônia, por exemplo, mas é muito pouco usado em cana-de-açúcar, mais usado em soja. Então, essa lista também muda a todos os anos, mas é o que a gente mais usa hoje, cada qual com a sua função. Veja que tem aí feromônio e tem extrato de algas, porque hoje eles são classificados como produtos biológicos também, tá? Hoje, a gente domina o conhecimento de incompatibilidades entre biológicos e químicos, tá? Eu só coloquei alguns exemplos para vocês. Vocês veem que Metarrhiza bovera são mais sensíveis a alguns químicos que nós usamos, principalmente fungicida, né? Eles são fungos. Mas Trichoderma harziano não. Trichoderma harziano é basicamente a abamectina o problema dele. A gente pode usar um Comet, um Priori extra junto com ele, que a gente não tem nenhum problema. Você vê que Cordyceps javanica, o antigo Isaria fumosa rosa, né? Que ele mudou de nome,
ele também tem poucas incompatibilidades. Então, hoje, por exemplo, a Koppert tem um aplicativo de incompatibilidade para os produtos dela. Serve para o produto o mesmo Bovéria de um outro concorrente? Não, porque são formulações diferentes, tá? Mas para o dela você tem, então você consegue ver. Eu posso misturar no tanque tal produto com tal produto? Para eles, vocês têm 100% do conhecimento hoje, tá? E se não tem, em 15 dias eles geram do interesse particular de vocês. Aí para macro-organismo, você vê que o Terranem aí, que é o Steinenema carpocapse, só tem compatibilidade com a abamectina, o resto a gente usa com tudo. Já a Trichogramma galloi tem várias incompatibilidades, mas muitos deles a gente aplica embaixo e o Trichogramma em cima. Então, a gente tem uma seletividade espacial aí, né? Eu não vou aplicar no mesmo ambiente, então eu posso fazer, se eu vou fazer no solo, um e o outro em cima, não vai ter contato nenhum dos dois, né? Então, é só para ter uma ideia bem superficial aí de que nós conhecemos muito hoje de compatibilidades entre químicos e biológicos, nada ou quase nada de químico com químico. Posso misturar Comet com fipronil? Não sei, a gente mistura, mas não tem nenhuma pesquisa feita para ver o que acontece, se diminui a eficácia de algum dos dois. Não sabemos nada disso, tá? Mas o que a gente sabe é quando mistura um com o outro que empedra no fundo do tanque e entope todos os bicos. Então, a incompatibilidade física nós conhecemos. Química, quase nada. Bom, essas são as pragas do Brasil. Eu marquei em vermelhinho as pragas mais importantes do Nordeste de uma forma geral, excluindo aí Maranhão, porque o Maranhão ele tem uma característica mais próxima do Centro-Oeste de pragas. Inclusive até a época de ocorrência é muito parecido. Aqui tem época de ocorrência invertida de São Paulo, por exemplo. Mas essas são as pragas mais importantes. Eu estava conversando com o Roberto Balbino, ele estava falando do problema da elasma aumentando aqui, então provavelmente o vermelhinho entra na elasma nos próximos anos. Ele deve começar também a fazer pesquisa para elasmo, mas eu acho que a gente avança muito. É uma praga muito simples de controlar, mas a gente nunca trabalhou. Então eu acredito que a gente, na hora de começar a fazer umas 2, 3 pesquisas, já está controlando ela, tá? É que o nosso foco hoje é esfenóforos, broca gigante, cigarrinha, que está dando muito mais dor de cabeça do que as outras pragas, né? Para quem gosta de fazer cálculos do que vale a pena ou não controlar, para se perder 1 tonelada por hectare, é o que a gente precisa aí de praga. Então já eu consegui colocar tudo que tem publicado. Veja que cochonilha rosada está ali embaixo, ó. 0,3 nós infestado por colmo, eu já perco 1 tonelada por hectare. Então a gente desconsidera ela muito, mas ela leva aí, com um nó infestado, já são 3 toneladas a menos, uma média, tá? Porque CTC4 isso é muito maior. Tem outras variedades, 7515, por exemplo, é menor o prejuízo. Mas você perde uma fatia da sua produtividade. Inclusive isso daí está na agenda que vocês têm, tá? Para depois vocês poderem consultar. Bom, monitoramento de pragas evoluiu muito. Hoje, nós não vamos falar sobre isso, porque o nosso foco vai ser mais controle, mas só para vocês terem uma ideia, hoje, para pragas de solo, todas, incluindo broca gigante, cupim, elasmo, pérola da terra, todas elas numa avaliação só, porque vamos falar bem verdade, né? Eu já fui até o campo, eu já arranquei uma toceira e piquei ela, o pior eu já fiz. Ter uma ficha que marca todo o resto é o menor dos meus trabalhos. O maior trabalho eu já tive, né? De ir até lá, arrancar e picar. Então hoje uma ficha de avaliação de pragas de solo tem 15 colunas, tá? Para marcar realmente tudo que tem e eu ter domínio absoluto. Se cupim está aparecendo na fazenda XYZ, eu sei que está aparecendo, porque o ano passado tinha cupim, esse ano tem cupim, e eu estou vendo que só está aumentando o número. Então eu já vou começar a tomar uma providência com relação àquela fazenda especificamente, né? Hoje, então, 2 pessoas, 2 funcionários, eles fazem 350 hectares por dia nos monitoramentos, incluindo broca gigante. Já a cigarrinha, 2 funcionários fazem 800 hectares por dia. Então veja que o rendimento é muito alto hoje. Lembrando que antigamente, cigarrinha, a gente precisava aí de 1 funcionário para 800 hectares por mês, né? E agora a gente tem 800 hectares num dia fazendo. Então mudou muito, a eficácia a mesma eficácia de monitoramento, entretanto, foi otimizado esse monitoramento, está muito mais simples, tá? Bom, solo é o que mais avançou de biológico, continua sendo ele. O que nós conhecemos de solo? Tanto quanto a gente conhece do fundo do oceano. Tanto quanto, tá? Nada. Se tiver extraterrestre morando no fundo do oceano, a gente não sabe. Como também eu não sei se tem no fundo do solo, tá? Talvez tem alguns nematóides aí que são meio alienígenas.
Veja que o músculo de nematóide é o único ser vivo que o músculo recebe o neurônio irrigando ele. Todos nós, inclusive nós e os outros animais, o nosso neurônio é que vai buscar informação, vai levar até o músculo. Ele não. É o músculo que emite um braço que vai buscar o estímulo nervoso no sistema nervoso. Então já são meio alienígena. Eles têm um músculo que só eles têm, que é trirradial. Nenhum outro ser vivo tem essa musculatura. E ele tem 2 esqueletos, né? Um externo e um interno de líquido. Então a gente está procurando extraterrestre, mas acho que ele já está aí entre nós faz tempo, né? Nematóide é um deles. Então nós não conhecemos nada de solo, tanto quanto a gente não conhece de fundo de oceano. Bom, o solo é isso daí. 45% é mineral, 25% água, 25% ar. 5% matéria orgânica, e nesse 5% tem micro-organismo e macro-organismo, tá? Então eles estão aí dentro desses 5%. Só que desses 5%, 1 grama de solo, eu tenho até 2 bilhões de micro-organismos. Num grama, uma colherzinha de solo, uma colherzinha de chá. 2 bilhões de micro-organismos. Ali numa colher de chá, eu posso ter até 50 mil espécies de micro-organismos diferentes. 0,4% dessas 50 mil, eles são comuns, tá? Eles, então, são aqueles que predominam. Nós vamos ter ali muito mais do que 10 mil organismos por hectare, 10 elevado à quinta. Os outros 99,6% estão abaixo de 10 mil organismos por hectare. Abaixo. Então, a maioria deles não faz nada, porque eles estão numa população baixíssima. Mas quem que atinge aí muito mais que 10 mil organismos por hectare? O que desequilibrou? Geralmente um coletótrico, um causador da podridão abacaxi, um fusarium, tá? Então, nós estamos perdendo essa batalha, porque quem desequilibra são os ruins, não os bons. Os bons, eles ficam lá no solo em população de 10 mil. É por isso que o controle biológico ele veio com um viés diferente. A gente multiplica ele em laboratórios e colocamos uma quantidade compatível com o que está lá desequilibrado. Quem desequilibrou? Nós mesmos, não foi outro. Só que não existe agricultura que não desequilibra. O fato de a gente fazer agricultura já é desequilibrante. Então, nós vamos ter que conviver com isso por toda a eternidade. Eu tenho uma policultura. Ainda assim é desequilibrante. Eu tenho uma agrofloresta. Ainda assim é desequilibrante. Quer ser nada de desequilíbrio? Deixa mata nativa. Aí não tem. Mas só que o fato de a gente precisar comer, eu não tenho como ter uma mata nativa. Então, eu vou ter que contar com agentes externos. Sempre eu vou ter que contar. E é por isso que a gente coloca uma quantidade maior do que me interessa. Nós conhecemos dessas 50 mil espécies aí menos de 1%, tá? Menos de 1%. E a gente trabalha hoje no biológico menos de 1% desse 1%. A relação entre eles, o que nós conhecemos no solo? 0%. Nós não conhecemos absolutamente nada da relação entre esses 50 mil espécies que estão num grama de solo. Nada. Apesar de a gente estar fazendo metagenômica hoje, ainda nós não temos conhecimento do que serve ela. Porque eu posso saber o que eu tenho lá, mas não sei da relação deles. Às vezes eu tenho um lá que está até uma população mais altinha, mas eu não sei se uma população menor supera ele e inibe ele. Por exemplo, tricoderma, quando você põe no solo, você aumenta a população de vários micro-organismos, que têm funções diversas. Porque o tricoderma produz substância que alimenta os outros micro-organismos. O que nós conhecemos isso dos que estão naturalmente lá? Nada. Zero. Então a metagenômica, fantástico, mas ela é para futuro. E a inteligência artificial vai ajudar a gente a compreender a relação entre 50 mil espécies. Nós não temos habilidade cerebral para isso. Nós vamos precisar de inteligência externa. Bom, se pegar um tricodermil, por exemplo, colocar no solo, a dose dele me coloca 3 trilhões de indivíduos por hectare. Tá? 1,5 litro que a gente coloca vai me dar 3 trilhões de indivíduos por hectare. Mais um coletótrico, um desequilibrado, ele está em 3 quintilhões. Então, veja, só colocando mesmo é que eu posso chegar perto de competir com um organismo que está em 3 quintilhões, tá? Que é o caso de coletótrico. A maioria das espécies vai estar em 10 mil organismos por hectare. Então, o fato de a gente colocar uma população maior do que as outras lá é garantia de sucesso para nós. Desde que a gente saiba por que a gente está colocando e desde que eu coloquei ele vivo. Porque também se ele morreu no tanque, ele vai estar em 10 elevado à quinta. E 10 elevado à quinta ele já estava. Então, aí não vai me ajudar em nada. Tá? Então, o nosso desafio como usuários de biológico é garantir a sobrevivência dele para que ele chegue em 3 trilhões no campo. Tá? Porque se ele não chegar, ele é mais um. Ele não vai fazer muita coisa. Bom, hoje um plantio de cana-de-açúcar é basicamente isso. Veja que domínio absoluto dos biológicos.
A gente poderia estar usando como fungicida um Comet, um Priori? Claro, poderia. Mas também nós temos outros que são iguais a ele, tá? E com funções múltiplas, e aí eles já são superiores, por terem funções múltiplas. Que é o caso de Trichoderma, Bacillus, tá? Então, veja que só não tiramos o fipronil ainda, mas que, pelo jeito, ele deve ser proibido internacionalmente, e aí a gente vai ter que tirar. E aí, no tirar, a gente vai ter que achar substituto. O Starnenema carpocapsi hoje é o substituto primeiro dele, porque controla saúva e cupim, e isso a gente não sabia, a gente sabe agora. E aí, com uma vantagem, né? A gente encontra ele no campo 800 dias depois. O fipronil dificilmente passa de 365 dias, né? Mas pode, tem solo que ele chega em 600, mas não em 800. Então, nós devemos ter um substituto natural de fipronil, que são os nematóides entomopatogênicos, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui tem vários plantios com diferentes produtos, mas para vocês verem que nós temos algumas combinações que zeram falhas, por exemplo. Falha, geralmente, podridão abacaxi, as podridões que nós temos lá embaixo. Então, veja ali, ó, zeramos falha, mas todos diminuíram falha, alguns zeram. E quando a gente vai para a produtividade, a gente vê que todos aumentam a produtividade, todas essas combinações biológicas. Aqui tem parte da combinação da usina da pedra, parte o que eles estavam querendo testar novo. Tá entre Trichodermia, Bonneville, Rodster, Quartz, Expert Grow, Comet, por exemplo, que entrou um químico ainda aí, né? Mas só para vocês poderem ter uma ideia que melhora, você tem uma melhor performance para a produtividade? Sim, todos eles. Mas tem alguns que a performance é maior, porque nós temos outras funções. Não só a função de bioestimular uma planta, ou controlar um nematóide, ou até controlar um patógeno. Mas, por exemplo, degradar um herbicida químico que foi aplicado na soja anterior ou na cultura anterior. Se vocês forem para as defesas da Exalc dos últimos anos, e eu participei de uma, as defesas agora estão tendo lá Trichoderma, Bacillus, degradando herbicida, Tebuturon, por exemplo. Ao invés dele ficar 2 anos no solo, ele só fica 6 meses. Você usa um biológico para degradar ele, ele vai fazer o papel dele de controlar a planta daninha, e depois você não vai ter mais problema com fitotoxicidade na cultura seguinte, porque você já degradou usando um biológico para isso. Começou isso na Exalc, agora vai ter um monte de defesa nesse caminho, nessa linha. Veja que, por exemplo, aqui tem um caso bem típico. Se vocês olharem a análise nematológica, pratilencos em cima, meloidógeno embaixo, não está alta a população, está baixa. Só que foi escolhida essa área por ter nematóide, mas na hora de fazer a análise não tinha. Bom, quem performou? Só o biológico. Por quê? Porque os 2 químicos que estão aí, eles têm a função de controlar nematóide, mas eu não tinha problema com nematóide. Então eles não fizeram nada. Só que os biológicos, além de controlar nematóide, eles vão controlar doença, bioestimular, disponibilizar fósforo, Então, mesmo tendo ou não tendo, eu vou ter função dele. Se não tiver função com Y, vai ter com Z. Bom, esse trabalho saiu ano passado, eu tinha que trazer para vocês, porque no último Tecnobio aqui não tinha saído esse trabalho ainda. Começou um zoom ano passado, de que bacilos não controlam nematóide. Olha que interessante, né? Um dos produtos mais antigos e principais, do passado, hoje já não é mais o principal, mas já foi, Quartzo, eles são 2 bacilos, né? Então nós fomos enganados. Mas aí saiu esse trabalho mostrando que não é que ele não controla, ele, além de controlar, ele controla de 6 formas diferentes. Os que estão em verde escuro são as formas principais, depois o esmiuçamento das formas principais. Mas para ver aqui, controla rompendo o intestino, degradando a pele do nematóide e a casca do ovo, matando o nematóide diretamente, inibindo a reprodução, interrompendo o metabolismo celular. Ele funciona como Monjaro, por exemplo. Tá? É exatamente isso que eu estou falando. Tá? Ele simplesmente tira a fome do nematóide. O Monjaro faz isso. Ele diminui o movimento de intestino, de estômago, e você tem menos fome. A comida fica mais tempo no estômago, né? É o que ele faz também. Só que o nematóide, que consegue ficar 2 anos sem comer, ele deve tirar uma fome danada dele, né? Porque ele 2 anos já ficava sem comer. É um super Monjaro isso daí. E entrada no corpo do nematóide, atacando diretamente ele, né? E veja aí, ó, aí está o nematóide, para vocês verem como é que ele fica depois de uma ação de uma quitinase, uma protease. Desfaz a pele do nematóide, ele simplesmente desfaz. Essa é uma ação de bacilos, tá? Trichoderma, também já conhecemos desde 2006 múltiplas funções só para nematóide, mas aí a morte do nematóide é diferente. Ele morre saindo o fungo de dentro dele. Então, embolorando, literalmente, né? Morre desse jeito. Só que olha que legal, 108 horas depois você não tem mais atividade de nematóide. Então ele é muito rápido. É por isso que hoje
Tricoderma, a gente indica ele para Pratylenchus, porque o Pratylenchus é o mais rápido da cana-de-açúcar, e Bacillus para Meloidogene. Ambos controlam os dois, mas tem essa particularidade de ele ser mais rápido. E o Bacillus fica controlando casca de ovo de nematóide na seca. O Tricoderma fica paralisado na seca, mas o Bacillus não. Então ele fica lá, matando o ovo, e aí você começa uma safra já com pouco nematóide. Bom, também nós usamos eles, obviamente, lá no plantio para controle de podridão abacaxi, até 75 dias depois do plantio, e a partir de 75 dias, Fusarium e Coletótrio. Então, problema com podridão até 75, de 75 para frente, Fusarium e Coletótrio. E aí estão os nossos biológicos com funções múltiplas, né? Agindo desde podridão abacaxi até Fusarium e Coletótrio. Bom, mas uma das preocupações nossas, plantio e também pós-plantio, né? As socarias, a cana-soca, é manejo de pragas. Hoje, a broca gigante começa a entrar nesse cenário de biológico. A gente teve que resolver o problema dela com químico mesmo. Nós ficamos muitos anos com os espetos, e depois espeto químico, catação de adulto, mas assim, estava sempre alta a população. Tudo bem, era um método emergencial, é igual migdolos. Para quem tem migdolos no Paraná, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, o pessoal faz barreira química, aplica uma camada de fipronil embaixo para evitar que ele venha lá de baixo e ataque. Mas ninguém consegue fazer uma camada bem feita. Então sempre ele passa. Mas é melhor fazer isso do que não fazer nada. Porque se você não faz isso, você perde o canavial. Para a broca gigante é a mesma coisa. É melhor fazer um espeto e uma catação do que não fazer nada. Mas é um método bom? Não, não é. Nunca foi. Ele não é um método bom. A não ser que eu tenha, como era lá na usina Agroserra, era 15 mil hectares, a gente tinha 450 funcionários só para broca gigante, para fazer espeto e catação. Mantém a população baixa? Mantém, mas eu tenho quase que uma pessoa para uma broca. Hoje tenho condições de ter uma equipe de praga, só para praga, broca gigante, 450 funcionários para uma usina de 15 mil hectares. E inimaginável isso, inimaginável. Se eu tiver um funcionário para 15 mil hectares, eu estou feliz. Porque talvez eu tenha que usar alguém de outra área para ele fazer pragas. Então, é impossível isso. Nós tivemos que resolver o problema com química, né? Hoje, para quem está manejado, é isso que a gente fala. Para pintar mapa, o amarelo é se eu tiver entre 100 e 200 lagartas por hectare. Que hora fica preocupante? O amarelo já é preocupante, mas o laranja já me preocupa. Tá? Mas, assim, as usinas que estão mantendo o controle, como Pedro Afonso e Pagrisa, já está 10 anos mantendo esse controle, Pedro Afonso menos tempo, o verde deles é o número que eles querem. Quando fica amarelo, intensifica o controle no amarelo. Tá? Hoje, basicamente, a gente localiza refúgios das 10 às 14, né? Eu pus o horário do Nordeste, porque Maranhão, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sul não, porque não temos no Paraná. Até Sudeste, das 11 às 15 horas a revoada. Aqui das 10 às 14. A gente localiza os refúgios, mata aberta, né? Ou eucaliptal, bambuzal, ou um galpão abandonado, ou uma cana que está na parte mais alta do relevo, em 7 quilômetros, essa é o refúgio. Localiza e depois a gente começa, na época de revoada, a fazer controle de adulto no refúgio. Foi o que deu mais certo e é o que a gente segue fazendo. Que controle? Químico? E não temos outro para fazer. Tá? Mas aí entra na jogada, em 2022, os NEPs, né? Os nematóides endopatogênicos. Hoje no mercado só Starnenema carpocaps e a Cooper tem o Terranem. Então só é o que a gente tem mesmo hoje. Mas aí entra os NEPs. A gente imaginava que eles seriam interessantes, porque aí tipo de aplicação, modo de aplicação perde sentido. Eu não tenho mais que ficar preocupado em atingir o alvo, ele que vai atrás. E aí, então, parecia que as coisas iam mudar. E realmente, aqui é aplicação na seca, tá? Se você perguntar para a Cooper agora, a recomendação deles é na chuva. Mas eu, como cientista, posso usar. E eu estou fazendo na seca, por que eu prefiro seca? Seca, a pressão da praga é muito menor. Se eu matar ela na seca, a população dela pode zerar. Na chuva, para zerar, é difícil. Porque ela está repondo com ovo. Agora, aqui na seca, eu posso zerar ela da minha área. E olha que interessante, seca de Jataí, Goiás, seca absoluta, né? Vamos falar de rachachão. Está ali, julho, plena seca. Lá, invertido aqui. Dá uma olhadinha na TCH, onde nós aplicamos NEPs, né, nematóide, na vinhaça localizada ou no corte de soqueira, minha produtividade foi muito maior e reflexo direto de quanta cana eu tinha por metro. Porque a broca gigante que ela faz é diminuir stand, né, o principal dano dela. A cana que ela atacou aumenta açúcar, você tem a TR maior, porque é uma reação da planta, mas o problema é de sumir a cana, né?
E você vê que eu tenho muito mais cana onde eu apliquei nematóide do que onde eu não apliquei. Superou, inclusive, o químico aí, que o químico era regente duo, nesse caso. Tá? Regente duo na vinhaça localizada, ruim, fica muito exposto. Mas no corte de soqueira, que é o melhor modo de aplicação dele, os NEPs superaram. Aqui na Cururipe também, você vê que quem deu o arranque foi nematóide. Então, de maior arranque foi ele mesmo, chegando em 90 dias, 67% de controle. Então, a gente tem um caminho a percorrer aqui nas usinas Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e todos que têm problemas de praga de solo, que já estão bem avançados, né, antigos ou atuais, mas esse é um dos caminhos que nós vamos percorrer. E agora, em 2024, nós conduzimos um trabalho na BP lá de Pedro Afonso, e nós vimos que Cordyceps javanica, o Octane aí no caso, e o Dinotefuran mais Piriproxifem, o Maxan, foram os de melhor controle de ovos da broca gigante. Isso pode mudar tudo, porque ao invés de ficar controlando com piretroide adulto nos refúgios, eu faço algum desses produtos na entrada do canavial, quando o adulto for colocar o ovo ali, ele morre. Maxan, quanto tempo dura no solo? 1 mês. Se não chover, 50 milímetros. Se chover, você perdeu o produto. O Octane, quanto tempo dura no solo? 2 meses. Então, eu não preciso ficar indo toda semana pulverizar. Eu posso ir uma vez por mês fazer pulverização na época da revoada. Todas essas usinas que eu mencionei, elas estão testando isso agora ao invés de controle de adulto. Aí ficaria muito mais barato. E aí a gente tem a opção de entrar com o biológico. E a mistura de Isária com o Metarril, por exemplo, o Metarrísio, será que poderia ser uma performance melhor? Não testamos. Temos que testar. Fique a dica também para vocês testarem, tá? Misturar um Metarrísio com uma Isária. Bom, pão de galinha. Essa é a fase que nós estamos nele hoje. Aqui eu não vi muita reclamação de problema com o pão de galinha. Mas se vocês descerem para Goiás, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, está uma tragédia. 100 pães de galinha por toceira. A toceira ali que ia produzir 120 toneladas, ela tomba e cai, acabou. Você perdeu ela. Não tem raiz para segurar ela. Então, a hora que ela começa a pesar, ela tomba, igual a bananeira quando está atacada por nematóide. Tomba. Tá? Então, o pessoal está tendo problema grave, realmente. A gente já sabia que a gente ia ter problema por causa de vinhaça, algum dia ia ter, e consumou. Mas hoje, são muitas espécies. Não dá para a gente falar hoje um controle espécie a espécie, porque não existe. Tá? Tem umas espécies grandes, outras pequenas. Aqui é o que predomina no Brasil, mas assim é variável de usina para usina. A gente costuma ter 17 espécies numa usina, só para vocês terem uma ideia. Quando começou a usar vinhaça em canavial, a gente já viu que ia ter um problema. Área com vinhaça e sem vinhaça, a quantidade de pão de galinha, de escarabeídeo, é muito diferente. Você tem algumas espécies, você tem dezenas de vezes mais, algumas 5 vezes mais. Então, a gente sabia que o pão de galinha ele ia querer estar num lugar com matéria orgânica em excesso. Acabou a matéria orgânica, ele vai comer raiz, ele não vai morrer. Né? Então, por isso que ele está causando problema. Nós passamos emergencialmente a controlar pão de galinha com caixas d'água a cada 1 quilômetro, uma lâmpada e uma placa solar. Você pega 5.000 pão de galinha por semana, são 2.500 fêmeas, cada uma ia colocar 50 ovos, olha a diminuição de população. Tá? Nicarágua, por exemplo, controla pão de galinha só assim, não faz mais nada. Qual que é o grande problema no Brasil? Roubo. O pessoal descobriu isso. Nossa, estão levando até a caixa d'água agora. Já estão roubando lâmpada, placa solar e esse ano começaram a roubar caixas d'água. Agora, ao invés de caixa d'água, estão fazendo um plástico enterrado no solo. Pelo menos isso não rouba, né? Mais roubo. Então, é um problemão que a gente tem, tá? Metarrísio é um bom controlador de pão de galinha, mas é instável. Ele tem algum fator ambiental ainda que a gente não conhece e que ora faz um controle grande, ora ele controla mais ou menos. Mas é um aliado, é bom para reduzir a população. Mas o que está dando melhor resultado é NEPs, nematóides entopatogênicos. Você viu, 21 dias depois de aplicado, 60% de controle, quase 70%. E o legal disso é que nós estamos vendo aí, 800 dias nós estamos recuperando ainda pão de galinha morto com nematóide. Então ele passa de uma safra, ele deve passar 2, não sabemos se 3, porque a gente está no campo ainda olhando. Não sabemos se ele chega em 3 safras, tá? Mas de qualquer forma a gente já sabe que ele passa a safra. Então a gente vai ter um produto só para todas as pragas de solo, é um só. Saúva e cupim inclusive, tá? Eu quero compartilhar com vocês que essa praga está aumentando muito, tá? Os curculionídeos de várias espécies,
Então, vocês pegarem aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, uma espécie que está predominando, usina lá em Viema, a Decoagro. Usina da Mata, outra espécie. Pagrisa, no Pará, aquela espécie. Inclusive, é o que o adulto faz. A larva come raiz lá embaixo. Mas, nesse caso, o adulto come a base da folha e as folhas caem. Está vendo essa falha aqui? Foi ela que causou 80 hectares, a gente teve que replantar. Não sabemos lidar com essa praga. E, ali na usina Vale do Paraná, menos de 5 milímetros de comprimento fazendo isso na cana. Começou agora, foi esse ano, final do ano passado. Ele talvez seja esfenóforos, mas de outra espécie. Porque, se olhar, ele é a carinha de esfenóforos de metamaso. Existe espécie de esfenóforos de menos de 5 milímetros de tamanho. Então pode ser uma espécie nova aí para a gente. Tá? Mas, de qualquer forma, ele ataca em bando e vem raspando cana até furar ela. Cigarrinha, nós descobrimos que a gente não sabe nada dela, né? Estamos tendo que voltar do zero, porque a partir do momento que a gente viu que a espécie não é uma só, são 5 espécies, então a Fimbriolata é a menos importante, inclusive, né? Spectabilis tem dominado, então hoje voltamos para a estaca zero. Não tem modo de controle de ovos, mas ovo ele fica até 3 anos no solo, paralisado. As ninfas, a gente já sabe a partir desse ano que ela está transmitindo escaldadura, provavelmente raquitismo e estria, mas não tem pesquisa ainda. Então começamos a ter escaldadura no campo, coisa que a gente não via mais. Então a cigarrinha está ligada a isso. O maior controle de ninfa e de adulto. A gente usa basicamente fungos e agora entraram os NEPs, né? Os nematóides entopatogênicos. Você vê, esse ensaio era de inseticida, mas a usina pediu para colocar o fungo que eles usam lá. E olha quem performou melhor em TCH, o fungo. Foi melhor do que os próprios químicos. Então, isso daqui já traz para a gente que, até para cigarrinhos biológicos, principalmente os modernos, eles são de igual para igual com o químico. Tá? Agora, será que o biológico controla só baixa infestação? Porque ali era baixa, eram umas 3 ninfas por metro. Bom, aqui Pedro Afonso, vários químicos. Olha, o único que deu 2 picos de 100% de controle. Só fungo. Você vê que nenhum químico deu 2 picos de 100%. Então, alta infestação é muito difícil controlar. Nós estamos aqui falando em 10 ninfas por metro. Os químicos patinam também. Principalmente tiametoxan e imidaclopido são os que mais patinam. Mas você vê aí que metarrizo está aí, firme e forte, dando as suas ondas de controle. Então, no mínimo, hoje, o químico que vai usar com metarrizo é praticamente lei máxima, né? Porque, pelo menos, ele está ali também fazendo pressão negativa. E aí, agora, a nossa grata surpresa, você vê Curbix, um excelente inseticida de período de ação longo, né, controlando até 90 dias, cigarrinha, mas olha quem está do lado ali, nematóide, controlando igual o Curbix até 90 dias. Por que a gente não fez mais? Porque vocês sabem que cigarrinha, chega uma hora, acaba a população dela, e foi o que aconteceu aqui, né? Acabou a população. Então, aí é só o próximo ano mesmo. O ciclo muito curto, né, delas. Bom, e finalmente, chegando aí na broca da cana, o grupo de Atreia, né? Vocês têm 2, isso inviabiliza o uso de armadilha para monitoramento, por isso que eu não falei lá no início. Teria que ter pupa das 2 para poder viabilizar. Mesmo que saia o feromônio sintético, vai sair só de Atreia sacaralis. Se a gente levar sorte, ele pega a Flavipenella, a antiga Flavipenella, que agora chama Impersonatella, né? Se levar sorte, tá? Essa foto é sua, tá? Eu pus o crédito de todas as formas que eu pude aí. Tem o original e o seu que eu pus aqui. Mas é que essa foto é tão bonita que eu quis usar ela, a minha é feia perto da sua. Mas e também o jeito de diferenciar maior pelas genitálias, mas não tem como a gente ficar fazendo isso em campo, né? Hoje, essa é a praga no mundo que mais tem opções de controle biológico, que domina absoluto, tá? Então vocês veem que a gente tem controle de ovos, a gente consegue controlar larvas, e não tem uma opção só, tem mais de uma, né? Controlar larvas pequenas ou grandes, a gente consegue controlar pupa, adulto, nada. Testamos tudo quanto é biológico e químico para adulto, não faz nem cosquinha. Ou que a gente viu só que Revolux, por exemplo, ele diminui a oviposição. Então, ao invés de 1000 e tantos ossos, vai colocar quase metade. Mas só, não tivemos nenhuma outra ação em cima de adulto. Mas esse ano a gente vai voltar a estudar adulto, para ver se a gente também poderia ter alguma coisa biológica. Tá? Então, esse é o que mais tem. Descoberta novinha, tá? Tá no campo ainda. Montamos o ano passado e está ainda no campo. Nós estamos testando nematóide, fungo para a broca da cana. E aqui, como a cana, em agosto, é uma cana ainda pequena, porque não começou a chover, nós aplicamos, então, dia 6 de agosto, esses produtos. A primeira chuva deu dia 20 de outubro.
Então nós ficamos de 6 de agosto a 20 de outubro sem uma gota d'água. E vocês olham aí, mesmo na seca, seja Bovéria ou o Terranem, que é o Steinema carpocapsi, nós tivemos aí mais de 90% de controle. O que nós estamos explorando na cana-de-açúcar hoje? A gente viu que aplicar embaixo, lá no solo, seca ou chuva, principalmente seca, melhor ainda, porque não tem água. Agora que eu pus água mais fungo, a planta puxa isso para dentro dela, porque vai puxar água. Os conídeos dos fungos entram dentro dessa planta. E quando você faz lâmina, você encontra conídeo dentro da raiz, dentro do come e dentro da folha. A gente não sabia por quanto tempo, mas até aqui, 75 dias ele está matando igual. Então nós já sabemos que pelo menos 75 dias ele fica dentro da planta ativo. Nós já estamos nesse trabalho mais de 180 dias. Eu não olhei os resultados de 100, 120, 180, porque eu não tive tempo. Mas se chegar até 100, muda o controle biológico. Aí não tem mais clima. A gente deve desenvolver outro modo de aplicação, drone que cai uma espécie de um espetinho ou uma bolinha de gel, o produto cai no solo e já é puxado pela planta, entra na planta 100 dias de controle. Provavelmente broca gigante ele vai controlar igual, esfenóforos ele está controlando e broca da cana. A gente está estudando agora a cigarrinha. Então eu acredito que o ano que vem a gente vem com bastante novidade disso e que aí o controle biológico dá outra virada. Ele vai ficar muito mais barato e muito mais eficaz. Tá? Nós estamos ansiosos aí com esses resultados. Esse daqui é para Bovéria. Veja que para Isária já não foi tão interessante, a não ser que a gente use volume de cauda maior, mas o Bovéria é melhor usar 150 litros por hectare mesmo. O Isária já foi melhor só no 300 litros por hectare. Mesmo assim, ainda não foi igual ao Bovéria, então provavelmente o produto vai ser Bovéria mesmo, para controle de atreia. E quando nós testamos para esfenóforos, os NEPs, diversas volumes de cauda, de 150 até 600, e 2 doses, a gente vê que as doses maiores na seca controlou bem broca da cana, mas quando começou a chover, onde tem a gotinha quando começou a chuva, aí qualquer volume de cauda e qualquer dose que a gente usou controlou a broca da cana. Então o Terranem lá, o nematóide, ele fica no solo, quietinho, paralisadinho. Quando começa a chover, ele volta à atividade e sobe na planta e ainda controla. Eu quero ver até que altura ele sobe. Essa cana estava mais ou menos assim. Agora nós já estamos com ela enorme. Eu quero ver até onde ele sobe, porque a literatura fala 20 centímetros. Mas pode ser que ele suba um pouco mais. Tá? A literatura fala 20 centímetros, está lá na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil é outra história, né? Os bichos daqui são mais robustos, né? Provavelmente ele deve subir muito mais. Apesar de ele ser produzido na Holanda, ele chega aqui, abrasileira ele, né? E ele talvez suba mais. Bom, aqui no Nordeste ainda usou muito pouco, mas no resto do Brasil, hoje são 5 milhões de hectares usando o tricograma Galloy. Ele não tem época de ano, não tem momento favorável, é todo momento, tá? Hoje, o que a gente tem preferido é fazer 5 seguidas de tricograma. Veja que onde fez 5 seguidas, infestação na base, no meio e no topo. O topo praticamente zero, mas você vê que nós diminuímos muito. Aqui é uma única aplicação e fechou em 3,7. Se tivesse feito 2, que tinha time para isso, provavelmente tinha fechado abaixo de 1%. E veja o TCH com uma única aplicação, muito superior a 5 aplicações de tricograma. Então o tricograma hoje eu compro ele aplicado, eu não tenho que dispor de equipe minha. Ele já vem o produto e o drone para ser aplicado, então a gente não faz nada, a gente só monitora para ver se está tudo sendo feito certinho, né? Hoje é assim que a gente faz. Começou a chover, nós vamos começar a controlar, ou 70 dias depois do corte ou plantio, se estiver na chuva. Se não estiver na chuva, espera chover. 5 seguidas de tricograma, nesses intervalos, 90 dias depois, mais 5, fechou o ciclo. Praticamente a gente já não tem mais nada a fazer. Então, com 2 sequências de tricograma, a gente fecha uma área. Para quem não quer fazer a primeira com biológico, faz com químico, mas aí vai ter que fazer 2 de químico, provavelmente, porque aí são 2 meses de controle, né? E o tricograma são 120 dias no total, né? Da primeira até a próxima dá 120 dias, 90 entre uma e outra. Mas, por exemplo, quem vai fazer manejo biológico, para a colheita de cana em abril, o primeiro de tricograma, 5 seguida, vai ser ali em junho, julho. A hora que eu fiz a próximo controle vai ser com uma cotésia. E aí a cotésia já fecha o ciclo. Já não precisa fazer mais nada. Agora é a próxima colheita. Se a colheita foi de maio, tricograma e cotésia. Se for a colheita de junho, tricograma e cotésia. Não cabe mais nada. Se a colheita foi de outubro, só tricograma. Se a colheita foi de março, que alguém começou a colher muito cedo, 2 de tricograma e fechou o ciclo. Vamos pegar uma colheita,
nesses casos aí, só para vocês poderem ter uma ideia. Então, dependendo da época da colheita, é o número de aplicações que nós vamos fazer. Tem mês de colheita que eu não vou ter que fazer, não vou ter que entrar com mais de uma de tricograma, só uma. Porque não tem time para fazer isso. Depois entra seca, não tem o porquê de controlar, né? A não ser que seja uma cana-planta. Cana-planta eu particularmente recomendo controlar até na seca. Entra com cotésio, o que seja. Mas não deixar de controlar. É muito nobre, né? É uma cana muito nobre. Bom, e como praga adicional, a cochonilha das bainhas, ou a cochonilha rosada, Saccaricoccus sacchari. Pra vocês terem uma ideia, as pesquisas estão avançando para as variedades, mas para vocês verem, ó, quanto que eu perco de tonelada quando eu tenho um nó infestado. Então você vê que a CTC 2, eu perco 7 toneladas por hectare tendo um nó infestado só, tá? Média de um nó. E olha que interessante, cada nó infestado eu aumento 3% de planta com murcha. Murcha causada por coletótico, pleocito ou fusário, né? Ainda está na discussão isso, coletótico certeza. Então a gente aumenta a planta com doença, quer dizer, a cochonilha é a porta de entrada para coletótico, pleocita, fusário. Tá? Isso a gente também já sabia e agora a gente confirma mais ainda. Começamos a fazer um trabalho agora de doses de produtos diversos. Por enquanto, o único produto que está controlando é o Exari, o Octane no caso. Aqui são só 5 dias de controle. Nós interrompemos esse trabalho por questão ambiental, mas agora nós vamos instalar tudo de novo. Mas a gente vê que em Geopleno não vai ser o produto para cochonilha, ele não performou, a não ser que ele vai dar controle lá para frente, pode até ser, mas ele não performou inicialmente. Já os fungos foram muito rápidos, né? Performaram bastante já de início. Nós estamos definindo dose, mas pelo jeito vai ficar entre 250 e 500 gramas de fungo mesmo, tá? Dose meio tradicional. E hoje, para nematóide, em 20 dias após a aplicação, esses são os controles que nós estamos tendo para as principais pragas. Veja que inclui cupim, cochonilha das bainhas, metamase, percevejo de castanha, elasmo. Não coloquei saúva aqui ainda, porque ela é fresquinha, mas o que a gente descobriu, tanto saúva quanto cupim, ele se defende de nematóide. Eles não deixam entrar. Por exemplo, a saúva, ela tem defesa física, mas a defesa morfológica. Se vocês olharem, o nematóide entra por onde? Ânus, espiráculos e boca. A formiga saúva ela tem 3 camadas de proteção em cima do ânus e dos espiráculos. Não é qualquer coisa que entra lá. Só que quem descobriu, se você usa extrato pirolenhoso misturado com nematóide, ela afrouxa para poder respirar, ela afrouxa ânus e espiráculo. O nematóide entra 90% de controle. Mas sem o extrato pirolenhoso, 40%, 30%. Para cupim, a gente viu que misturando terpineol, óleo de laranja ou melaleuca, nós estamos indo para 85% de controle de cupim. Sem o óleo, nós estamos indo para 30%, 40%. Então a gente quebra a defesa deles misturando uma coisa que prejudica eles. Cupim, óleo de laranja ou melaleuca, o terpineol, a substância que é envolvida, e para a saúva, ácido pirolinhoso ou óleo de nim. O óleo de nim também tem uma eficiência, tá? Mas vai evoluir mais o conhecimento disso. Talvez o próximo evento a gente pode já estar falando disso, tá? Porque começaram a aparecer agora. O bom da gente trazer o evento de defesa de doutorado, mestrado direto para vocês é que o que defendeu ontem está falando aqui. E assim a gente pode... O pessoal de cana-de-açúcar tem essa característica, vocês são muito investigativos. E por ser investigativo, sai daqui, às vezes já monta um ensaio lá e descobre antes da ciência, tá? Isso tem acontecido demais. Tirar nitrogênio de cana não foi coisa de Exalc, Viçosa, das federais, não. Foi agricultor. Foi fornecedor da BP que fez isso já há 10 anos atrás, tá? Nós estamos estudando isso agora. E de doença eu não vou entrar, porque o Williams vai falar sobre isso, tá? É o assunto dele, mas só para saber que hoje, para controle de todas essas daqui, estria vermelha, complexo murcha, ferrugem marrom e manchas secundárias, a gente está usando basicamente bacilos, tá? Nesse esquema, quando o negócio está feio, a gente está fazendo um controle de palhada embaixo, pós-colheita, mas os dois mais importantes são aqueles azuis ali, ó. Um controle que eu pus no esquema de São Paulo, tá? Goiás. Principalmente Goiás. Então, de vocês inverte, ali seria abril, mais ou menos, o começo. Mais um controle aí no começo da chuva e mais um no mês seguinte, tá? Está muito grave a situação, a gente precisa de um terceiro controle foliar. Mas aí são controles de R$40, de 60, depende de região e de produto, né? Mas não são controles tão caros quanto químico. E eles têm múltiplas funções. Vocês viram que controla todas as doenças foliares hoje, né? Só não controla carvão. Carvão que está evoluindo, espero que o ano que vem eu traga isso, é tricoderma. A gente está vendo uma 6928, que é carvoeira total, a gente está zerando o carvão nela, tá? Mas ainda precisa avançar.
No manejo nutricional, o azospirilo a gente já trouxe em outras vezes. Então você vê, aqui é um argissolo e aqui é um latossolo distrófico. O que eu marquei ali, o primeiro, é sem azospirilo e 100% adubado com nitrogênio, e o do lado é com azospirilo e 0 nitrogênio. Veja os TCHs. Não tiveram diferença nenhuma. Nenhuma. Tá? Tanto no latossolo distrófico, ambiente D, aqui é o ambiente D, tanto com o argissolo, ambiente B. Agora, olha que interessante, no ambiente B, à medida que eu vou colocando nitrogênio, que é o do meio lá, ó, então é de 0 até 100%. Com o azospirilo, cai a produtividade. Então, cuidado para bons ambientes. Existe uma interação negativa entre azospirilo e nitrogênio, e a gente não sabe se está ligado com o manganês ou com o fósforo, isso aí tem que ser estudado ainda. A gente vê que ambos são mexidos, mas o fato é que em ambiente muito bom, solo muito bom, se você coloca azospirilo e nitrogênio na quantidade total, você cai a produtividade. Ou é um ou é outro. Ou você coloca nitrogênio ou coloca azospirilo. Agora, em solo ruim, não. Você não tem essa interação. Mas o nitrogênio não fez falta nenhuma, tá? Esse trabalho eu estou publicando junto com a Rafaela Rossetto. Quando eu mandei para ela, ela falou, mais um trabalho em cana mostrando que o nitrogênio não faz falta nenhuma. Eu falei, pois é. Mais um. Mais um. Bom, e para estimular plantas hoje, pensando em resistência seca, todo ano eu vou trazer isso aqui para vocês, tá? Porque está aumentando. Quando eu vim a primeira vez só tinha 3 produtos, agora está indo para o 6º. Tricoderma aumentando raiz de 1,5 m de profundidade. Então você tem 30% mais raiz lá embaixo. Inclusive para quem irriga a cana, que tem uma tendência de ser raiz superficial, é uma boa tricoderma para afundar. Azospirillum dobrando o tamanho de perfilho. Extrato de algas, fazendo a planta produzir substância anti-estresse seca antes da seca. E também diminuindo perda de água, engrossando a parede celular. Prieste arebatai, que seria um novinho, produzindo um gel ao redor da raiz para ela segurar a água. É bem interessante. Entrou ano passado o Glomus, que ele amplia o tamanho da raiz, então você tem mais raiz pegando água. É o primeiro produto de descompactação de solo. Ele descompacta solo até 15 centímetros. Então, sabe aquele compactação da colhedora que vai empurrando o solo e fica aquele espelhado? Eu estou montando um ensaio esse ano para ver se eu consigo descompactar o solo com Glomus, depois da colheita. Então, colheu, entra o Glomus, para tentar encher de macroporos aquele espelhamento. E agora vai entrar no mercado um produto para diminuir a temperatura da planta. Ele diminui 4 graus Celsius. Então está 40 graus Celsius, a planta está com 36. E aí você perde menos água. Agora, pergunta que não quer calar, né? E a combinação deles? Quanto que eu consigo segurar sem a planta sofrer com seca? A ciência está falando hoje, a hora que a gente achar a combinação ideal deles, 2,5 meses de resistência seca. Para alguns anos, como foi o ano passado em São Paulo, a gente teria passado a seca sem perder, ficando com 7 folhas verdes. Que é o mínimo de folha verde que a gente tem que ter é 7. Cada folha verde que você perde abaixo de 7, né, você perde aí 15 toneladas por hectare. Então, o ideal seria manter 7 folhas verdes. E a batalha com isso daqui é folha verde na seca. Né? O tricoderma mantém 1 mês de folha verde, mas nós precisamos de mais, né? A gente precisa de mais produtos. E por isso, começa a exploração agora de qual a melhor combinação. Eu tenho uma linha de pesquisa disso também, atualmente. Bom, pessoal, trouxe para vocês uma atualização dentro do meu tempo. Sobrou 10 minutos ainda. E a intenção disso é para vocês poderem estar exatamente no ponto onde nós estamos, tá? Esse é o ponto do controle biológico, não tem nada além agora, só saiu hoje. Então, exatamente estamos nisso agora. Tem um avanço ainda com o ácido fúlvico, úmico, o próprio pirolenhoso, mas eu não trouxe essa percepção para vocês. Se eu fosse trazer, eu preferia trazer o Gaspar para falar sobre isso, ou o próprio Cruciol. Que não é a minha linha, são seres vivos, eu não trabalho com extratos, minha especialização é seres vivos. Mas extrato de algas, feromônio também eu coloquei aqui onde nós estamos exatamente, tá?